Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20, la tradução de la Reina Valera atualizada, diz assim: Aconteceu en aqueles dias que salió um edicto de parte de César Augusto para levantar um censo de todo o mundo habitado. Este primeiro censo se realizou mientras Cirenio, el governador de Síria, todos iban para inscrever-se no censo, cada um a sua cidade. Então José também subiu desde Galileia, de la cidade de Nazaré, a Judeia, a la cidade de Davi, que se chama Belém, porque ele era de la casa e de la família de Davi, para inscrever-se com Maria, sua esposa, quem estava encinta. Aconteceu que, mientras eles estavam allí, se cumpriram os dias de seu alumbramento, e deu à luz a seu hijo primogênito. Le envolvió em pañales e le acostou em um pesebre, porque não havia lugar para eles en el mesón. Havia pastores naquela região que velavam e guardavam as vigílias de la noche sobre su rebaño. E um ángel del Senhor se apresentou ante eles, e a glória del Senhor los rodeou de resplandor, e temieron com grande temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aqui os dou buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido um Salvador. Repite comigo: os ha nacido um Salvador, que é Cristo el Senhor. E esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le dijeron, pero los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Os ha nacido Salvador. Esse é o tema que quero compartilhar com vocês. Mientras, multimídia, põe cuenta atrás, por favor. A história da humanidade ha sido marcada por la chegada de um ninho. Pero não foi. Quantos ninhos chegaram? Muitos ninhos. Pero a história da humanidade foi marcada por la chegada deste ninho. Aunque a vezes crescamos ou vivamos em qualquer contexto, em qualquer nação, em qualquer história, intentemos ou que não nos cuente, que é um pouco difícil, pero aunque se intente negar, essa é uma realidade. Nasceu um ninho que dividiu a história. Diz o texto bíblico que um ángel del Senhor irrumpe en la noche. Houve uma manifestação na chegada de Jesus poderosa, sobrenatural, expressando que naquele momento estava passando algo muito especial na história da humanidade. Diz o texto que a glória do Senhor rodeou de resplandor os pastores, que eram homens que estavam em sua vida natural, trabalhando naturalmente, uma vida muito sencilla de cuidar de seu rebanho. E Deus se manifesta de uma maneira especial àqueles naquele momento. Pronto, diz o texto, aparecem miles de eles no céu, miles de ángeles. Uma confirmação que era algo sobrenatural, algo especial, que valia a pena, que vale a pena que nós hoje, em pleno século XXI, nesse fim de ano, fim de 2025, paremos e pensemos sobre esse tema, porque a glória do Senhor estava ali, nas colinas de Belém, como a glória do Senhor pode estar em Huelva Church, a glória do Senhor pode estar em tu casa, pode estar em tu família, pode estar em tu vida, pode estar em tu matrimônio, pode estar em tu casa. Pode se manifestar de maneira grande como ele se manifestou aqui.
rodeado aqui eles de um punhado de humildes pastores. Este é outro contraste maravilhoso que apresenta Lucas, o Evangelho de Lucas, não? Deus não está solamente onde a gente lhe crê. Às vezes pensamos, não, que aqui não, Deus não habita, aqui Deus não habita. Aqui é um lugar muito difícil. Já he escutado aqui sobre algumas barriadas aí ao redor da Espanha, não? Aqui na Espanha. Aqui Deus não habita, não. Aqui nem a polícia entra, Deus não entra aqui. Lê do engano, não? Deus não habita solamente onde a gente lhe crê. Que estavam nascendo aqueles homens, trabalhando. Pero a presença do Senhor se hizo de tal maneira manifestando-se que eles se deram conta, há algo de Deus aqui. Generalmente se manifesta em espaços que o homem a vezes nem um quer mirar. Sabe, queridos, eu não sei quantos aqui hoje, quantos nos acompanham por internet estão vivendo dessa maneira. Pensando que, não quero mirar a Deus, porque já não me vale a pena por lo que vivo, por lo que vejo, por lo que estou vivendo. Pero Deus se manifesta a todos. Todo se desencadena na escena aqui a partir da aparição deste ángel. E logo a história do Senhor, que se havia apartado da nação judia, Deus havia se apartado por sua desobediência. Aparece depois de siglos de sequidade espiritual. É que Deus estava, pero o povo negava ao Senhor. Quero dizer-vos uma coisa. Puedes ter em tu vida, ter tu vida em la mais profunda sequidade. Quantos estão aqui hoje vendo isto? Quantos han vivido a sequidade neste ano de 2025? Pero a glória do Senhor pode manifestar-se em toda e qualquer vida, em toda e qualquer sequidade. Foi o que passou com a história do povo de Deus, do povo de Israel, cambiando a sequidade a um rio de águas vivas. Deus pode ser. Pero fíjate, esse texto nos ensina que o que passou, o que começou a manifestar-se ali foi por la chegada de um ninho. Este ninho é Jesus. Fíjate que Jesus, nesse caso aqui, os ángeles, a manifestação do Senhor sobrenatural, da presença de Deus com os ángeles, não apareceu no templo, o qual seria algo lógico. Aquela ideia que Deus só está no templo, solamente está no templo. Vou à igreja para encontrar-me com Deus. Vale. E se não vou, não encontro com Deus. Não vou dizer que é Espanha, porque já conosco isto também em outras culturas também. Pero às vezes encontro muitas pessoas pensando, só encontro a Deus se vou ao templo. E se não há templo? E se não podemos reunir-nos? Será que não pode encontrar-me com Deus? Não. O Senhor quer ter um encontro contigo. Ele se manifestou entre os pastores que estavam cuidando do rebanho em uma noite. É Deus que se manifesta a todos. Significa, este princípio aqui é um princípio da universalidade da salvação que Deus traz. Porque Deus quer alcançar a todos. Quando a história foi dividida com a venida de Jesus, estava marcando aquele tempo porque Deus estava dizendo que Ele quer salvar a todos, resgatar a todos. Algumas ideias aparecem aqui. A chegada do Salvador nos ensina, em primeiro lugar, algumas observações que quero fazer com vocês, que o mensaje de Deus sempre é reconfortante. Versículo 9. E um ángel do Senhor se apresentou ante eles, e a glória do Senhor los rodeou de resplandor. Resplandor. Agora, fíjate. Entra comigo no texto. Imagina, por la noite, tu estás cuidando do rebanho, dos pastores, e de um momento a outro aparece um ángel. Que harias tu? E disse o texto bíblico, e temeram com grande temor. Houve aqui um desconforto, um medo. Texto, versículo 10, pero o ángel les dijo, não temais, porque aqui os dou buenas nuevas de gran gozo. Aleluia. Que será para todo o povo. O mensaje de Jesus é um mensaje de buenas nuevas, de gran gozo, para que nadie siga temendo toda e qualquer coisa. Sabe, queridos, os pastores temeram com grande temor. Temeram o texto está dizendo, com um temor grande. É um pleonasmo deliberado para ressaltar a intensidade do pânico que eles sentiram. Foi pânico. Foi pânico. Sabe o que significa isto aqui? Isso é minha interpretação, o texto não está dizendo, porque eu imagino que aqui não havia uma certa intimidade.
Porque quando nós outros estamos íntimos de Deus, ou buscamos estar, aprendemos a observar o que Deus está fazendo. E quando Deus vem, nós damos conta como Deus está fazendo. Como o exemplo de Maria, que eu os vou comentar um pouquinho mais adelante. Dar-nos conta, eles entraram um temor, um pânico. Pero os ángeles que vieram de parte de Deus para anunciar a chegada del niño, les dijo, não temais, não temais. Essa intensidade los hizo hacer de esta maneira. El ángel agora tem que consolar aqueles estupefactos pastores, dizendo-lhes, não temais. Este é o mensagem do Senhor para ti e para nós outros. Este é o mensagem do Senhor nos dias que estamos vivendo. Só vamos a entender se entendemos o mensagem da Navidad. O mensagem de Jesus, o mensagem do niño que chegou. O mensagem que não tememos, porque Jesus vino ao mundo para encontrar-se com todos aqueles que lhe querem, que lhe buscam. Ele se manifesta a todos. Pero fíjate a resposta que eles foram dando. O Evangelho de Jesus arranca sempre com uma chamada tierna de confiança. Seguir a Jesus é confiar, é uma arrancada de confiar. E ao despojar todo tipo de ansiedade, medo, por mais irracional que seja, foi o que eles tomaram a decisão. E fíjate, parece irracional, porque eles estavam trabalhando. Eu me quedei pensando, se eles estavam cuidando das ovelhas, eram trabalhadores, como fizeram eles? Foi uma atitude de obediência que não seguia uma lógica. Quem se quedou com as ovelhas? Quem se quedou? Eu não sei quem se quedou com as ovelhas. Eu sei que no texto aparece um ángel e um montão de outros ángeles dizendo, mira, tenéis que ir. E eles obedecem. Assim tem que ser a resposta de personal para Jesus entrar em nossa vida. Temos que romper paradigmas, temos que romper dificuldades e limitações que se apresentam em nossa vida. E eles tomaram a decisão correta, porque a fé que demonstraram que aquilo era de Deus, les hizo levantar e seguir adelante. Queridos, às vezes nos perdemos, às vezes se perde com as coisas da vida. Nos quedamos perdidos com as coisas da vida e não vamos aonde Deus nos está dizendo. O ángel les dá uma razão lógica para abandonar o medo. Eram as nuevas de gran gozo. Esta palavra gozo tem em seu original a ideia de alegria e de regocijo. Como estava o coração dele? Eu não sei. Eu sei que era algo de gran gozo, de alegria que entrou no coração. O mensaje de Deus, quando entra em nosso coração, entra gozo, entra alegria. É uma palavra, la buena nueva de salvação. E é um alcance universal, porque é para todo o pueblo, para toda a gente, para toda a nação, para toda a multitud. Lucas escreveu o Evangelho para mostrar o interesse de Jesus por salvar a toda a gente. O enfoque do Evangelho de Lucas. E quero dizer a todos vocês aqui, eu não conosco o coração de los que estão aqui. Não sei aqueles que vão acompanhar esse mensagem, que estão acompanhando por internet, pero este mensagem segundo Lucas. E te digo, sobre toda a Bíblia, pero especificamente sobre Lucas, é para dizer que o Senhor Jesus, este niño que estamos celebrando agora, que em alguns, e o contexto de aqui de Espanha não é muito diferente do que o pastor Luiz Otávio acaba de dizer de Brasil, porque às vezes nos equivocamos e nós também não estamos enfocados. O enfoque não está no verdadeiro nascimento de Jesus, é no enfoque real que devemos ter sobre os dias que estamos vivendo. Lo que les haría abandonar el medo y la nueva de gran gozo, la salvación ha llegado para todos. E a pergunta é: a salvação ha llegado para ti? A salvação ha llegado a tu casa? Queridos, essa semana, nós tradicionalmente, nós não hacemos a celebração no dia 24, não? Já há vários anos que nos hemos dado conta que era melhor deixar hacerlo por família.
tu vais hacer por família, em tua família, deves hacerlo, reunir-se a família, noite buena, e aquela festa maravilhosa. Eu quero dizer-te uma coisa, que tu seas, e possivelmente nunca has hecho em tu casa, de acordo com esse mensagem que tu estás escutando. Chama a tua família ao redor da mesa, naquele momento que todos vão estar ali para cenar, para celebrar a noite buena. Agarra a mão de cada um e dá graças a Deus por esta grande salvação. Ora com os tuyos. Eu quero dizer-te como tu pastor, e se tu queres aceitar, tu que estás aqui, que não eres minha oveja todavia, tu pode ser, a porta está aberta, mas eu quero dizer-te que eu te envio para hacerlo em tu casa, se tu nunca has hecho, com ousadia. Não tenhas medo, tampouco vergonha, para e dá graças a Deus por este ninho que ha venido. Celebra delante de todos, aunque eles não entendam, pero o mensagem será entregado em muitas famílias no dia, quando as famílias estão reunidas. Ah, pastor, a gente não sabe. Hazlo, temos que ser ousados, intencionais. Esta semana, eu pus em prática algo que o Weber fomos com Abril, nossa nieta, ao cine. Eu estava pensando que eu aprendi no seminário a predicar, sabe, pastor Maria, pastor Luiz Otávio, mas eu não tive classe de como o pastor ser abuelo e levar a ninha ao cine, essas coisas assim, sabe? Mas temos que pôr em prática, não? Fomos ver a película. Qual é a película? Tu sabe qual foi a película que fomos ver? Qual é a que está aí, a hora que está falando sobre Navidad? Muito bem, Rei de los Reis, enhorabuena. Quero dizer-te uma coisa. A pergunta que Abril nos hizo: abuelo, por que solamente estamos os três aqui no cine? Ela já está acostumada que sempre há mais gente. E não espera um pouco mais, que a lo mejor vai venir mais gente. E a película começou. E a película seguiu. E terminou. Os três, Denise, eu e ela. Excelente oportunidade, queridos. Que película maravilhosa, Rei de los Reis, a maneira como ela ha sido criada intencionalmente. Uma oportunidade de levar tus filhos, mas não somente para levar tus filhos. Vale, Aida? Está bem? Vale, José? Leva tus amigos, tus familiares. Paga a entrada. Leva leis para... Mira, vai haver uma mensagem e vai saltar perguntas. Vão ser-te perguntas intencionalmente, porque vão perguntar a história deste ninho. E será a oportunidade que tu vais a ter. Eu me quedei pensando, Senhor, deveria estar dizendo aqui, não? Deveria estar dizendo que eu não conhecia, não havia escutado algo da película, mas depois me di conta. Aproveite a oportunidade, os digo aqui, porque a salvação poderá vir através dessa oportunidade. Segundo, que aprendemos aqui, a chegada do Salvador nos ensina que o tempo de Deus é sempre hoje. Fíjate nessa ideia aqui. Vou explicar-te, versículo 11. É que eles dizem que hoje, em la cidade de Davi, os ha nascido um Salvador que és hoje. Es o tempo de Deus, fíjate, es sempre hoje. O contenido de la buena notícia es que hoje. O tempo de Deus, a eternidade em la que Deus vive e atua, é um permanente hoje. Deus não está limitado a tempo nem espaço. O tempo para responder à salvação de Deus também é hoje. O Evangelho, um Salvador que é Cristo, o Senhor, a los pastores, também define aqui, está definindo a maneira como está chamando a eles. Mas antes de entrar aqui, quero chamar a atenção, porque não existe para nós outros, pensa comigo, el ayer e el dia de manhã, não existe, pelo que existe é hoje. É hoje, e para eles naquele momento era para obedecer hoje. E nós outros, e hoje a mensagem do Senhor sigue sendo igual, a obediência, a maneira de dizer ao Senhor que lhe adoramos, como cantamos aqui, nessa segunda canção, sobretudo, tão profunda, declarando que adoramos, é quando nós outros aprendemos a obedecer, e a obediência é hoje. É hoje. Porque quando obedecemos, adoramos ao Senhor. E eles tomam essa decisão. E fíjate, quando eles fazem a referência dizendo que é um Salvador, que é Cristo el Senhor. É hoje. Salvador, no original, é a palavra soter. Significa redentor e libertador. Salvador, que é Cristo
Cristo é Christos, el ungido, el Mesías, el significado. El Salvador, que é Cristo, el Senhor. Senhor é Kurios, en el original, que significa soberano e dueño. Sabe quem é nascido nesses dias, naquele dia? A trilogia que define esta essência. Primeiro, a identidade. Este que é nascido, que tu e eu temos que anunciar, que temos que cantar. A identidade é que Ele é redentor, ungido e soberano. E a missão de Jesus é que Ele é libertador, Messias e dueño. Este é nosso Jesus, este é o mensagem destes dias. Não podemos confundir e fazer que, como se vou a seguir cuidando de meu rebanho, como eles estavam na dia. A decisão que tomam é que hoje, naquele dia para eles era hoje, e nós outros hoje somos levados a tomar decisões. Qual é a decisão que temos que tomar? Lucas 1, 78 e 79 diz: a causa de la entrañable misericórdia de nuestro Deus, com que a luz de la aurora nos visitara de lo alto, para alumbrar a los que habitam em tinieblas e em sombra de muerte, para encaminar nossos pés por caminhos de paz. La luz que alumbra. Hoy é o tempo mais importante da vida. Hoy é o tempo mais importante da vida. A pergunta que te hago: que decisão tienes que tomar hoje? Não posponga. Eles poderiam usar algumas excusas. Estou trabalhando, estou muito ocupado, não tenho nada para que pueda substituir-me. Pero a palavra era que eles deveriam ir a Belém. O tema do burrito aqui é outra história que criada por dia a dia. Não, quer dizer, burrito não sabe, não está aqui. Pero foram a Belém. Foram a Belém. Aonde estava o Senhor? Que decisão temos que tomar hoje? A chegada do Senhor nos ensina a terceira ideia. Está claro? Está aqui? Está claro? Puedo seguir? Sim? Vale. Seguimos então. A chegada do Salvador nos ensina que, terceiro, as señales de Deus são claras e contextuais. Porque Deus quer falar claramente para nós. Versículo 12. Esto servirá de señal. Está dizendo para eles, fíjate. Hallaréis um ninho envuelto em pañales. Eles saem, se desplazam e que mais? E está acostado em um pesebre. El ángel, además, proveyó una señal, indicação para identificar com mais facilidade al recém-nacido rei. Sabe, queridos, o mensagem é claro de Jesus. Eu me quedo pensando da maneira, assim, observando como Deus hace as coisas. Não, Deus é tremendo. Pode que um ninho cantando aqui toque o coração. E traga uma revelação e um entendimento tão claro e profundo, porque é assim que Deus hace. Deus é criativo. E ele aqui nesse caso, hace as duas menções, duas coisas se mencionam. Ele vai estar envolto em pañales e acostado em um pesebre. Seguramente não foi nada difícil para os pastores encontrar a Jesus. Eles não, incluso porque não era tão lejos. Pero foram, seguiram, não? Porquanto os pesebres e corrales de ganado eram su mundo habitual. Conheciam muitos. Porque assim era aquele contexto, não? E aprendemos aqui também que não é o homem que busca a Deus. Fíjate lo que esse texto é fantástico. Porque não é o homem que busca a Deus, é sempre Deus quem busca ao homem. É Deus que enviou a Jesus. Deus vai dando señales para que tu e eu nos acerquemos a Jesus. Pensa se não ha sido dessa maneira. Eu não sabia, eu nasci com minha madre que conhecia a Jesus, ela começou a ensinar-me. Com os 11, 12 anos, me di conta que muitos que estavam a meu redor me estavam dizendo que o caminho era Jesus. Eu não sabia, mas fui sendo ensinado. E muitas coisas estão ocorrendo em tua vida para que tu estejas aqui hoje. Porque são hechos que vão sendo construídos para que tu puedas, señales que Deus vai dando-te, para que te des conta lo quanto necessita ter uma relação com Jesus. Porque é sempre Deus el que se desacomoda por amor à humanidade. Que amor é este, querido? De enviar a seu Hijo
Que amor existe de enviar a su Hijo por nosotros, Que merecimento teníamos ou tenemos. Porque somos pecadores e separados estamos da glória de Deus, nos diz Romanos 3:23. E de aí, quando Ele ha logrado nossa atenção, nos guia tierna e seguramente hasta o encontro personal. O tema é deixar-se encontrar. Quantos estão aqui que necessitam deixar-se ser encontrado por el Senhor? Por que huir del Senhor? Com as excusas, quais são? Vamos a los pastores. Poderia haver excusas. Poderiam dar excusas. Excusas buenas. Sou trabalhador, estou aqui guardando as ovelhas e não puedo irme. Era uma excusa buena, pero a palavra venia de Deus. É para ir a Belém. Vais haver algo que que para vosotros vai ser um privilégio. Porque não deve haver excusa. Te has deixado ser encontrado ou encontrada por el Senhor. As señales, cada um aqui pode pensar, estão em nossas vidas. Personas, histórias, viagens, tantas são as histórias que muitos aqui de vocês podeis contar como foi a experiência de ter este encontro único. E esta relação contínua com Jesus foi um passo a passo. Foram señales que, passo a passo, foram sendo dados. Por esse motivo que a igreja do Senhor existe. Esta igreja que Juan Pablo dijo aqui de la novia, que está preparada para encontrar-se com o novio. Esta igreja tem que ter esse mensagem intenso, intencional em todas as coisas. Aproveitar oportunidades como essa del cine que hoje acabo de dizer. Aproveitar as oportunidades de ter nossas casas e abri-las para que nelas podamos sentar e compartilhar quanto Deus ama a nossos amigos, vecinos. Não perder as oportunidades, usar todas as que podamos. Isaías 7:14 diz: portanto, el mesmo Senhor os dará a señal. É aqui que a Virgem, fíjate, mais de 700 anos antes, essa palavra foi escrita. É aqui que a Virgem conceberá e dará a luz a um hijo, e chamará su nome Emmanuel. Los hombres del deleite de Dios son los que confían en Él y obedecen a Dios. Dios se alegra e se agrada com los que tomam essa decisão de obedecer. São aqueles que desfrutam de la paz com Deus. E vou explicar sobre a paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, por la fé, tenemos paz para... Então, para ter paz com Deus, primeiro tenho que ser justificado por lá. Tenho que ter fé. Tienes que ter fé. Projeta, por favor. Por meio de quem? Então, todos temos que ter paz com Deus. Só temos paz com Deus através de Jesucristo por meio da fé. Por quê? A paz de Deus, quando lhe és roubada por estar afanoso por circunstâncias da vida, é diferente. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Inicialmente, temos que tomar a decisão por fé em Jesucristo para ter paz com Deus. Pero o dia a dia vai trazer-nos coisas que vão tentar roubar a paz que temos em nossa vida, a paz de Deus. E fíjate lo que disse Filipenses 4:6-7. Por nada esteis afanosos, mas bem presentad vuestras petições delante de Deus em toda oração e ruego com ação de graças. Por quê? E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui podemos entender porque alguns que optam e decidem por seguir ao Senhor se hundem, porque não dão o passo e não proclamam e não vivem na intensidade desse mensagem, porque a paz, por as circunstâncias, a paz de Deus ha sido roubada. Pero a palavra disse como devemos ser. Isaías 26:3 disse: tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento está em ti, cujo pensamento em ti persevera, porque em ti há confiado.
A pergunta é: já tens a paz com Deus? ¿Estás vivendo um tempo sem a paz de Deus? As señales são claras e contextuais. Está dentro de tu realidade como estava dentro da realidade deles. Ao escutar os ninhos cantando aqui, ao ver todo esse tempo de ministração que nos levou a um tempo de adoração através das canções bíblicas profundas, teológicas, à presença do Senhor. Aí uma quarta e última, e aqui já termino. A chegada do Salvador nos ensina a fidelidade de Deus. Nos ensina, a fidelidade de Deus é absoluta. Deus é fiel. Versículo 17, ao ver-lhe, deram a conhecer o que lhes havia sido dito acerca deste ninho. Eles saem. E creio que vão passando por vários pesebres e vários lugares, não sabiam de onde era. Mas quando se acercam, diz o texto bíblico que eles deram a conhecer o que lhes havia sido dito, as señales que Deus estava dando. E eles seguiram. E que encontraram a Jesus. Imagina se fora tu, se fora eu. Que regocijo abria em nosso coração. Hallaram todo exatamente como o Senhor les indicou. Eis assim, Deus cumpre todo o que Ele disse. Vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena levantar-se nesse tempo de Navidad e dizer: Senhor, renuevo minhas forças contigo, vou a seguir-te, porque o que tu has dito há de cumprir-se. Ele está mais que interessado em que o homem encontre a ruta de seus planos perfeitos. Agora, esta enseñança me ha chamado a atenção nesse texto. Fíjate no versículo 19. Fíjate aqui. Pero Maria guardava todas estas coisas, meditando-las em seu coração. A atitude de Maria foi la de, primeiro, observar os hechos e meditar sobre eles para descobrir os caminhos do Senhor. Pensa comigo aqui agora. Entra outra, siga dentro do texto e vamos pensar como Maria. Tuvo uma revelação de Deus. Mira, vais a quedar-te embarazada. Depois, era novia. Su novio se dá conta que está embaraçada. Por intermédio de um anjo, este homem podia tomar que decisão? Me vou. E Maria sigue. E justo se queda embaraçada, justo no tempo do nascimento. Passa o que passou, que vão a buscar apoio, um lugar para o ninho nascer estava cerca, o tempo do alumbramento, e todas as portas se cierram. Que Deus é este? Que me conta uma história que vou quedar-me embaraçada? E agora me quedo eu tendo que permitir que meu filho nasca em um pesebre? Que Deus é este? Por muito menos, muita gente abandona o caminho do Senhor. Queridos, Maria, pecadora como qualquer de nós outros, ela disse em seu cântico: Jesus é meu Salvador. Maria pecadora, uma mulher, ao lado de outro homem, José, também pecador. Eu quero dar enfoque a Maria, porque o texto habla aqui dele. Maria disse o texto que Maria guardava todas estas coisas, meditando-las em seu coração. Muitas madres temos aqui. Não? Todas as madres que eram no momento do nascimento, todo aquele ambiente maravilhoso, alguns maridos ao lado, não? Os regalos chegando no hospital, aquela alegria, festa. Queridos, era o Hijo de Deus que estava nascendo. Era o Hijo de Deus. Esta mulher estava observando o que Deus estava fazendo. E eu creio que ela não entendia. Não estou seguro, ela não entendia tudo. Pero se submete a lo que Deus estava fazendo.
Dice el texto que él observa los hechos, medita sobre ellos para descobrir los caminos del Señor. Ah, queridos, quantos e quantas vezes já vi muitos em ministério pastoral abandonando o caminho, desistindo do caminho, blasfemando muitas vezes, porque não acontece da maneira que eu queria. Como se Deus fosse um servidor, que vou à gasolineira, llena aqui, depois não me gusta essa gasolineira, cambio de gasolineira. A ensinança de Maria aqui nos está dizendo sobre que ela confiava em la fidelidade absoluta de Deus. Observava tudo, los hechos. Los pastores se acercam e les cuentam, mira, estamos aqui, um ángel vino, depois um montão de ángeles apareceram, nos disseram para vir aqui. Eu imagino Maria. Sua mirada estava puesta em la palavra de aquele a quem ela servia. Queridos, esta ensinança aqui tem que ver comigo e contigo nos dias que estamos vivendo, porque se não entendemos isto aqui, por muito menos vamos a desviar-nos do propósito do Senhor. A venida de Jesus nesta Navidad, nesse tempo de fiestas, não? De tantas fiestas, de la celebração que vamos a ter e vamos ter nos próximos dias e todo, na cultura aqui de Espanha se estende, os regalos vêm no dia 6 de enero e todo esse ambiente, pero estamos hablando do niño que ha nascido. Deus é fiel. Que harías tú se estuvieras no lugar de Maria? Que harías tú? Homens e mulheres aqui, vamos pensar, porque outras circunstâncias como estas ocorrem em nossas vidas. E se não observamos o que Deus está fazendo, quantas vezes, queridos, posso contar, alguns líderes aqui sabem, alguns momentos na história aqui desta igreja, eu pensei, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, pero minha mirada sigue em Ti. E os que estavam andando aí fieles, permaneceram fieles. Quando os conto da história da primeira igreja bautista de Copacabana, poderia contar tantas vezes como Deus atuou, de tal maneira que só Deus sabe. Havia momentos que eu necessitava escutar e havia uma pessoa ali que me escutava. Assim é o reino de Deus. Deus é fiel, absolutamente fiel. O mensaje da chegada de Jesus nos ensina este princípio aqui da fidelidade do Senhor. Deus é fiel sempre, sempre, sempre. E fíjate lo que passou. Vou dar solo um spoiler da película Rei de los Reyes. Pode contar? Não? Ah! Vale. Os que disseram não se comprometem a levar uma família, um amigo para ver a película. Amém? Essa semana? Aê! He provocado e logrado êxito. Los pastores se volvieron. Fíjate. Versículo 20. Lo tenemos aí. Sim ou não? Los pastores se volvieron glorificando e alabando a Deus por todo lo que haviam oído e visto, tal como lhes havia sido dito. A consequência de quem vê a Jesus é sair alabando e glorificando e anunciando: Jesus é real. Ele é nascido. Não é? Sim? Olá? Tá bem. Jesus ha nascido. Não é o pobrecito niño,
como às vezes vemos e é ensinado aí. Ele nasceu humilde, morreu humilhado, pero ressuscitou exaltado. Este é nosso Jesus, el Jesus que esta igreja glorifica, sirve e vai seguir cada dia hasta que nos encontremos com Ele. E este momento do anúncio desta verdade tem que ser algo, queridos, anunciado de toda maneira que podamos, incluso yendo ao cine para ver essa película. De toda maneira que puedas anunciar que és a Navidad, que tu vida anuncie, que os ninhos anunciem, que quando os amiguitos perguntem para vossos ninhos, eles sepam decir, que eu aprendi em minha casa, que meu papai e minha mamãe me han dicho qual é o significado da Navidad, qual é o significado da venida de Jesus, porque Jesus já entrou em meu coração. É a decisão que eles tomaram porque tiveram um encontro com o Senhor. Ha nascido um Salvador que é Cristo el Senhor. Assim que, portanto, o mensaje de Deus sempre é reconfortante, o tempo de Deus é sempre hoje, as señales de Deus são claras e contextuais e a fidelidade de Deus é absoluta. Amém? Vamos orar, queridos. Que tengáis todos em família uma semana muito bendecida, uma noite da reunião de toda a família, tempo de anunciar que quem nasceu naquele dia foi o ninho que nasceu em Vitória, porque foi enviado por seu Padre para salvar toda a humanidade. Tu vais a ver no dia da cena com tua família pessoas confessando Jesus. Levanta-te com ousadia. Tu estás sendo hoje enviado como missioneiro. Não hace falta que a igreja se reúna aqui dia 24 para ser uma celebração, porque a igreja vai estar na casa onde tu estás reunido com tua família. Tu eres a igreja que vai anunciar que o niño, que ha nascido um Salvador, que é Cristo el Senhor. Anuncia com autoridade. Anuncia. Esta semana será uma semana de salvação em Huelva, aqui em Sevilha, não sei onde tu vais estar, que nós vamos estar, creio que não vamos estar por aqui, não sei a renda como está. Onde estés, será um lugar que tu vais ser o missioneiro, anunciando que ha nascido um Salvador, que é Cristo el Senhor. Eu vejo isso aqui, queridos. Reúne tu família. O pastor ha dito, eu não conheço aquele pastor, não passa nada. O pastor me ha dito, vamos orar aqui agora. Dá a mão com toda a família. Está vendo? Está mirando toda a família, Aida, está vendo? Toda a família ao redor, assim. Que vais a ser? Eu vou a dizer uma coisa. Eu aprendi domingo que é nascido um Salvador, que é Cristo el Senhor. Vamos dar graças a Deus. E ora com toda a família. E habla, Senhor, muitas graças, porque eu conheci este Senhor, porque o Senhor é real. E pergunta quem quer entregar a vida para Jesus aqui agora. Tu vais a ver familiares dizendo, eu quero, amém? Esta semana será uma semana de de salvação em Cristo Jesus, em cada família, amém? Ponte de pé, queridos, vamos orar nesse momento. Se há alguma pessoa aqui, não conosco a todos, que hoje quer entregar a vida para Jesus, é hora de manifestar-se. Levanta a mão, eu quero este Jesus, pastor. Alguém que está apartado, quer volver a los caminhos do Senhor. Eu quero Jesus. Ou há alguém aqui, levanta a mão. Eu quero seguir a este Jesus, reassumir um comprometimento com este Senhor. Eu quero em minha vida, quero Jesus em minha casa. Eu quero esta bendição que se llene de resplandor minha casa, que se llene de resplandor meu hogar, minha família. Há alguém aqui? Eu quero orar contigo agora. A equipe de alabança pode subir. Vamos começar a alabança do Senhor com a canção. E os avisos, tu podes ver, Geraldinho, se vas a dar antes ou depois, tu coordenas. Pero vamos orar ao Senhor nesse momento, dando graças por el nascimento do Senhor. Uma semana muito, muito bendecida, uma semana de alegria, queridos, de alegria. Fíjate aqui, mira-me aqui, todos aqui, ó. Tenho que dar essa palavra também, mira-me aqui. Llevo 20 anos em Espanha, 20 anos. Muitas vezes eu prediquei o que vou dizer aqui agora. Eu veio aqui na Espanha e encontrei algo que me impactou. Todo o fim de ano, parece que barra uma nuvem de tristeza. Tristeza. Gente triste porque não tenho A, B, C, não está comigo, etc. Querido, muitas vezes eu prediquei sobre isso aqui.
E o mensagem não é diferente, mas eu quero chamar a atenção sobre esse tema. Jesus é a alegria de los hombres. Tu eres el responsável para anunciar esta alegria. A ausência de amigo, de familiar, de A, de B e de C, todos têm. Vamos echar de menos a muitos que amamos, que já não estão conosco aqui. Essa palavra é para todos. Hein? Vamos echar de menos, pero nossa alegria está en el Senhor que nasceu. Aquele que vino a estar conosco, que nasceu como um homem, como um ninho, cresceu como um homem, foi à cruz, pagou por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o motivo da alegria de sua igreja. Declara esta alegria em tu casa esta semana e rompe toda barreira que pode estar aí, que pode quitar este gozo, essa alegria que vem de Jesus. Amém? Senhor, bendice tua igreja, Senhor, e eu como autoridade do Senhor sobre esta igreja, eu envio a cada um aqui como missioneiro esta semana, anunciando que ha nascido Jesus, el Salvador em cada família, em cada hogar, Senhor, naquele momento da reunião, que o nome de Jesus seja anunciado com autoridade e com poder, Senhor. Damos graças porque esse mensagem vai chegar a muitos corações nesta semana. Padre, muitas graças porque o Elva Church siga anunciando que nos ha nascido um Salvador, que é Cristo el Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor, a quem servimos e amamos, Senhor. Muitíssimas graças, é nesse nome que oramos. Amém, Senhor, amém, amém e amém.